Ops Coders. Pessoal, falar um pouco sobre um tema polêmico de novo. Tem um canal do Olavo Neves, inclusive eu vou deixar o vídeo dele na descrição. Vou comentar um pouco sobre o vídeo que ele fez sobre como estudar programação sem dinheiro, né? Assim, o nome do vídeo. Foi um vídeo bem interessante, ficou bem legal o vídeo. Ele fala sobre uns temas muito importantes, mas sobre o título, sem dinheiro, ele acaba sendo um pouco subjetivo, porque sem dinheiro, pode ser sem dinheiro para investir nos estudos, pode ser sem dinheiro mesmo, você não tem nem dinheiro para comer, para nada, né? Então acaba sendo meio subjetivo. Uma coisa que ele falou que é extremamente importante, que o pessoal tem dificuldade, é sobre estudar com o que você tem. Então, se você não tem um computador bom, a pessoa já não estuda, já não começa. Isso aí é um problema. Você tem que estudar com o que você tem. Se você tem um celular, estuda pelo celular. O celular está bem acessível hoje em dia, né? Então acaba ficando bem mais fácil você conseguir estudar, né, tendo uma ferramenta mais barata. Outro ponto que ele comentou foi sobre estudar a lógica de programação. Eu colocaria uma coisa antes. Colocaria lógica proposicional antes de lógica de programação. Me ajudou bastante, né, para compreender muitos conceitos da programação. Me ajudou muito na lógica. Então ele menciona alguns canais, até documentação sobre que oferecem estudos, né, curso de graça. Todos são incríveis, assim, muito bons. Só o do Guanabara que eu sei que a galera ama o Guanabara, mas eu não consigo, eu acho ele muito prolixo. Então, tipo, nossa, ele fala e não para, e aí fica, putz, e eu presto atenção em cada palavra que a pessoa fala, e fica aquela coisa, fica sobrecarregado demais a aula, aí eu acabo não conseguindo. Então, às vezes uma aula simples acaba, nossa, quando eu termino de ver uma aula sobre variáveis, nossa, já estou carregado de informação, assim, de tanto que ele fala e acaba em dar volta e, putz, eu acho muito prolixo, assim, eu não consigo assistir, mas é um problema meu, não é uma questão de opinião, sabe? Tem vários outros conteúdos, se você não se adapta com um, vai ter 10 professores diferentes que vão explicar de formas diferentes e um deles você vai se adaptar, você vai conseguir estudar tranquilo. Outra coisa que ele fala é sobre que curso não vai fazer você aprender a programar. E realmente, a maior parte do ensino depende do aluno, né? Depende de quem está aprendendo, não do curso em si. Às vezes o curso não é tão bom, tão incrível, e a pessoa fica muito boa naquilo. Um exemplo são os programadores de antigamente. Os caras não tinham curso super didático, não sei o que, os caras pegavam o manual da linguagem e destrinchava ali um livro, às vezes não estava tão bem explicado até, e destrinchava. E os programadores mais antigos os caras são absurdos, né? São incríveis. O ponto que ele fala que é bem importante é a questão da rotina de estudos. Então ele fala sobre você estudar meia hora e praticar durante uma. Realmente, isso aí com certeza. Eu vou até repetir as palavras dele. É certeza absoluta que você vai aprender a programar. Se você fizer isso todos os dias, né? Se você estuda todos os dias, você melhora um pouco por dia. Você vai dar ali uma semana, um mês, um ano que seja. Você vai estar bem melhor do que quando começou, né? Então, obviamente, você vai aprender. Ele falou de não decorar código, mas eu ainda incremento, eu coloco que não copiar código, né? Você sempre tem que fazer, mesmo que da sua forma não seja mais eficiente, mas faça do seu jeito. Eu fiz muito isso no começo, quando eu estava aprendendo a programar para desenvolver jogos. Eu vi uma aula, eu entendia o conceito a lógica que estava sendo implementada. E aí eu não copiava, eu fazia de um jeito diferente, de uma forma que eu entendia melhor. Então acaba sendo melhor fazer isso, porque aí eu
você cria autonomia própria, você consegue trabalhar com código que você entende que você fez a sua lógica, né? Você consegue se entender melhor, você consegue perceber a forma de você pensar, então acaba sendo bem mais interessante. Outro ponto que ele fala sobre começar pelo celular é realmente possível, sim, eu já estudei pelo celular bastante. Agora, um negócio que ele falou que eu fiquei meio assim, que tipo, sobre começar codando no papel. Legal, bonito e tal, mas, cara, na realidade ninguém faz isso. Nossa, ninguém vai fazer isso, sinceramente. Ninguém, a pessoa vai pegar um celular, mesmo que pega o celular emprestado da mãe e vai começar a programar. No papel é tenso, cara. Ninguém vai fazer isso, sinceramente. Outro ponto que ele fala, que eu até tive uns pensamentos esses dias sobre estar atrasado. Pô, eu tô com 37 anos e, caramba, tô chegando perto dos 40 e eu não trabalho com programação nem desenvolvimento de jogos hoje. Então ainda tenho que ficar pegando um monte de serviço meio bosta para poder justamente financiar o desenvolvimento dos meus jogos e dos meus estudos. Tá certo, não tá errado. Errado é eu achar que alguém tem a obrigação de me financiar nisso, né? Seria, nossa, extremamente narcisista, né? Mas a gente acaba ficando meio tenso, dependendo da idade, fica meio com receio de não conseguir produzir ou de não conseguir entrar no mercado, né? Ainda mais no mercado desse tipo, que cresce de forma exponencial, a gente acaba tendo um certo receio mesmo. Ponto extremamente importante, ter objetivo. Quando eu comecei o Lumina Klaus, ou Klaus, não sei a pronúncia certa ainda, de garras, né? O objetivo dele é fazer um jogo para as minhas garras. E aí tudo nele tem um significado. Tudo. O cristal, a ilha, as gatas, bicho de sombra, o que é o chefão final, tudo tem um significado. E aí quando eu criei esse objetivo, isso me ajudou muito. Mudei de posição aqui que a minha perna tava formigando já. Então, quando eu defini o objetivo do Lumina Klaus, que é literalmente dar uma vida melhor para minhas gatas. Então, o que eu arrecadar com esse jogo, o foco são elas. E isso acaba me ajudando muito a continuar produzindo. Elas sempre estão comigo, do meu lado, sempre estão perto, ou tá no meu colo, ou tá do lado ali em volta. Até já emendando o próximo tema que eu ia comentar sobre ficar procrastinando em rede social, essas coisas. Às vezes quando eu tô meio assim, eu olho para elas e falo, putz, elas não estão tendo uma vida boa. Sou muito pobre para dar uma vida boa para elas. Eu criei esse objetivo que acaba sendo bem forte para mim. Me ajuda bastante a produzir e evitar ficar procrastinando em rede social, né? Porque quando você está em rede social ou está até jogando, às vezes você está jogando, você está usufruindo de um produto que alguém fez, mas você não vai ganhar nada. É legal, eu jogo, lógico, óbvio. Primeiro requisito para ser desenvolvedor de jogos é jogar, né? Você tem que jogar. Mas se você fica só nisso, você acaba tendo um problema que você não vai ganhar nada. Seu projeto está parado enquanto você está usando um produto pronto de outra pessoa. Outro ponto é sobre o sem dinheiro, né, como eu havia mencionado no início. Sem dinheiro é bem subjetivo. Por exemplo, se eu não tenho as minhas necessidades higiênicas supridas, você não vai conseguir estudar. Como que você estuda sem saber o que você vai comer? Já passei por períodos assim, é bem difícil e com um monte de preocupação desse tipo na cabeça, cara, não sai. Você não consegue. E programação você precisa focar. Você precisa estar com a mente um pouco tranquila, pelo menos. Ele mencionou que a dificuldade seria que ele está com a internet caindo toda hora. Se você tem internet, suas necessidades higiênicas já estão tranquilo, então você não precisa se preocupar com isso. Alimentação, com banho, né? Acaba sendo bem diferente de sem dinheiro real e sem dinheiro para investir. Acho que esse é um ponto primordial aí.
Eu tive período que eu não tinha internet, eu pegava um pendrive e aí eu ia lá naquele Acessa São Paulo, sabe aquele que tem aqueles computadores bem ruins. Eu ia lá, baixava videoaulas, manual, tutorial, apostila, essas coisas, e levava para casa e estudava em casa. Então nem internet eu tinha, né? Mas comecei. Cara, seu vídeo ficou muito bom, parabéns aí pelo canal, muito bacana mesmo. Me inscrevi lá com os meus 2 canais lá. E é isso. Acho que esse vídeo aqui ele é só para incrementar. Isso. Obrigado por ter assistido até o final. Se possível, curtir aí, compartilha e falou!